Boa tarde, queridos e amados, e bem-vindos. Aqui estamos com o grupo Emergir de Southside Uniting Church, uma igreja missional servindo a Cristo e a comunidade aqui no sul de Brisbane, em Austrália. Eu sou o reverendo Estevão Lievano, pastor de evangelismo na nossa comunidade, e eu tenho muito prazer de convidar vocês para tomar alguns momentos agora para juntar-se com nós, abrir a Bíblia e aprender um pouco com nós sobre o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e na nossa comunidade. Gente, pelas últimas 3 semanas nós estivemos olhando aí no livro de Filipenses. Para os de vocês que talvez não sabem, o livro de Filipenses é uma carta do apóstolo Paulo para a igreja de Filipo, uma cidade no norte da Grécia. O que ele estava fazendo lá com eles é bem interessante. O que estava acontecendo é que muitos dos membros da sinagoga lá, como uma igreja para os judeus, digamos, eram pessoas helênicas, gregos, e eles não entendiam das regras de Moisés, da lei de Moisés. Então, o que estava acontecendo é que muitos dos rabinos que estavam trabalhando lá nessa cidade estavam contando para os gregos que a totalidade da dispersão da bondade de Deus era só para os judeus e que os gregos tinham um pouco de acesso a isso, por causa que eles também são filhos e filhas de Deus. Mas eles nunca iam ser recebidos como os judeus. O Paulo trocou essa história para eles, assim que eles podiam entender que através de Jesus Cristo, a salvação e a redenção é acessível para cada pessoa que declara o nosso Senhor Deus como Senhor e Salvador. Agora, essa história para mim é muito semelhante ao que está acontecendo hoje em dia no nosso mundo. Por causa que nós temos uma situação em qual a maioria do mundo que está sofrendo pobreza, maladades, que estão doentes ou que estão em situações fora do controle deles, estão sentindo um pouquinho como se a providência e a dispersão de Deus está só para aqueles países ricos, muitos de quais são protestantes. E então nisso nós estamos encontrando uma situação bem semelhante ao que encontrava Paulo. Queridos, agora mais que antes, é bem importante que nós lembremos que Jesus Cristo morreu por toda a humanidade. E nesse sentido, essa redenção que foi dispersa, não só para os judeus, mas para você e eu também, é uma coisa que é livre e que nós temos acesso. Agora, não é só livre, é grátis. O que significa que nós não temos que pagar nada por ela. E em isso, é bem importante que nós lembremos que o reino de Deus não vai estar feito de só os ricos deste mundo, ou só os que dizem que eles sempre estavam orando e lendo da Bíblia, mas de qualquer pessoa que declara Jesus Cristo o seu Salvador e Deus o Pai, o nosso Pai de toda a humanidade. Por isso é que agora, quando nós chegamos aos fins de Filipenses e que nós estivemos olhando a este livro através dos lentes missionais, que nós entramos as últimas exortações que diz o Paulo. Então, se vocês têm as suas Bíblias com vocês, abrem-las em Filipenses 4 e vamos ler os versos 1 a 9. Mas antes disso, e para dar vocês tempo para poder encontrar essa passagem nas suas Bíblias, eu vou orar. Querido Pai, eu te agradeço que você está aqui com nós, cada um. E Deus, que até nestes tempos de crises e drama, que nós entendemos a sua presença, que nós podemos ter acesso desta liberdade e esta salvação em Jesus Cristo. Então, abre os nossos corações,
derrama o seu propósito e que nós vamos poder, então, entender e ser livres, Senhor Deus, na salvação que você oferece através de Jesus Cristo. Abre estas palavras para nós hoje. Oramos isto em nome de Jesus. Amém. Filipenses 4, versos 1 a 9. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evodia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, eu peço a você, leal companheiro de jugo, que os ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém. Então, tem aqui alguns versos que eu quero aclarar para vocês, mas inicialmente eu quero contar para vocês uma história. E essa história, verdadeiramente, vem de uma das comunidades em qual estava eu. Esta igreja, quando eu cheguei, onde eu estava, lá em Adelaide, no sul de Austrália, era uma igreja bem humilde. E começou humildemente. Eu já contei esta história várias vezes para o nosso grupo aqui em Brisbane, mas agora eu tenho a oportunidade de contar para vocês. O que aconteceu é que nessa cidade tinham 5 mulheres maiores de idade, 5 velhinhas. E elas estavam tentando continuar o culto na igreja. Mas infelizmente o bairro trocou muito. E muita da gente não estava indo para a igreja lá onde estavam elas. Bom, as 5 delas se reuniram às 10 da manhã cada domingo para fazer o quê? Pregar? Louvar? Não, mas para orar. E elas ficaram lá por 1 hora, um tempo normal de um culto aqui em Austrália. Ficaram só orando. E orando para quê? Orando para ver que nesse mesmo terreno uma igreja ia ser fundada em qual muitos pastores iam ser criados, iam ser exigidos e iam receber a unção de Deus para poder ir e fazer ministério. Com essas 5 velhinhas, começou um movimento lá. E a oração, a visão delas foi revelada. Em realidade, quando eu cheguei, nós tínhamos mais de 100 pessoas em culto, que em Austrália do Sul é um grupo bem, não tão grande, mas muito bom. Um grupo que pode sostener a igreja. E afora disso, a igreja estava trabalhando e participando com muitos outros programas para apoiar e para continuar o crescimento do evangelho na nossa região. Então, o que nós vimos é que o que estava morto, elas deram vida através da oração. É algo assim que Paulo está contando para os filipenses. E é isso
o que eu quero contar para vocês hoje. Por causa que, gente, se você está numa situação em qual você está em isolação, você ainda pode orar. Se você está em uma situação em qual você sente que não tem controle, você pode orar. Se você está em uma situação em qual você está sentindo só, você pode orar. E através de oração, nós lemos aí no livro de Diego que é muito possível. Então, o que é que Paulo está dizendo para o seu povo? Primeiro ele diz para eles, alegrem-se. Eu digo para você uma vez mais, alegrem-se. Agora, talvez você está pensando, pastor, hoje é 2020, eu não tenho motivo para que estar alegre. Mas também o Paulo, falando com a sua turma lá na cidade de Filipenses, ele não tinha muito por que ser alegre. Lembrem-se, ele estava preso, ele tinha cadeias. Mas ele não se enfoca nas cadeias. O que ele diz? Ele diz, vocês são a minha coroa. A razão por qual eu dou glória a Deus. Ele estava vendo o futuro. Ele tinha uma visão da realidade que Deus tinha lá na cidade dos Filipenses. E parte dessa visão era ver que os filipenses iam enfocar as suas mentes nas coisas boas para ver o lucro da bondade de Deus e como ia chegar isso em meio deles. Queridos, é muito difícil quando estamos tristes ou quando sentimos desamparados que nós tentamos ser alegres. Mas o que nós temos que lembrar é que a nossa alegria não vem por causa das circunstâncias, mas vem por causa da realidade de Jesus Cristo que morreu na cruz por nós. O Paulo até fala com alguns dos servos da igreja lá, e ele diz, lembrem-se que vocês estavam ao meu lado, batalhando nessa guerra pelo Evangelho, aí nas ruas de Filipe. Quando eu estou ouvindo isso, eu me lembro muito dos pastores, quando eu era criança lá no Brasil, e eles estavam na rua em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, várias dessas regiões, Curitiba, claro. E nessas cidades eles estavam literalmente na rua, pregando o Evangelho, chamando pessoas à redenção, a pedir perdão a Deus, arrependimento. E nessa guerra, por qualquer razão, muitos de nós perdemos que a batalha ainda está nas ruas, em frente de nós. E está não só nesse sentido, mas em vários outros sentidos. Na justiça social, na igualdade entre homem e mulher, entre as raças, na igualdade entre os níveis econômicos que nós temos nas nossas sociedades. Ainda tem muito por que lutar. E o Evangelho de Cristo também fala nessas situações. Por causa que o que acontece com tudo isso é que cada um dessas situações se converte em uma fronteira para dividir a humanidade. E Cristo, o que Ele quer, é que Ele quer trazer juntos os irmãos e as irmãs, juntos as pessoas de várias raças, juntos os ricos e os pobres. Juntos para quê? Sim, para louvar a Deus. Sim, para ter acesso a essa redenção. Sim, a realizar tudo o que é da bondade de Deus, mas também para estar juntos no sofrimento, juntos em lamentar, juntos em lutar por justiça social,
juntos em orar. Por isso é que Paulo termina a sua carta com estas exortações. E ele diz para o povo lá em Filipe que eles lançam as suas mentes para as coisas boas. Ai, queridos, nós temos que fazer o mesmo agora, no ano 2020. Por causa que é muito fácil ficar enfocados em tudo que é difícil no mundo agora. Eu não vou querer falar sobre isso, não. Mas eu quero que vocês, por favor, lancem as suas mentes também para tudo que é bom, para o Natal que está por chegar, para a família que nós vamos poder ver quando toda a regulação se levante e nós vamos ter oportunidades de volta estar juntos como família, como amigos, como vizinhos. A oportunidade, por exemplo, que alguns de nós vamos ter de ir para vários países para fazer missão. Nós estivemos planejando isso por tempo, queridos. Eu, particularmente, estive planejando o ano passado para ir para o Timor-Leste. E se alguns de vocês estão ouvindo lá na bonita ilha, na bonita cidade de Dili, eu quero então desejar a paz do Senhor entre vocês, que eu sei que a situação lá agora é muito difícil. E os meus amigos pastores também estão planejando ir para Moçambique. E eu também pensando, Deus vai abrir as portas para nós poder fazer isso daí. Com outros grupos de pastores e missionários que nós temos aqui na Austrália, estamos planejando plantar igrejas em Melbourne, Sydney e Perth. Várias cidades, bem longe de onde estou agora. Bom, queridos, o que eu estou dizendo é, nós não deveríamos enfocar-nos em por que é que toda esta questão de repente parou. Mas em vez, enfocar-nos no momento em qual vamos ter a oportunidade de ir e cumprir tudo isto que Deus colocou nos nossos corações. Bom, queridos, eu vou terminar aí. Por causa que para mim sempre é importante que nós sempre nos enfocamos as mentes, o coração e a alma na realidade de Jesus Cristo. E é isso que eu quero terminar. Por causa que Cristo nos dá essa liberdade. Cristo é que dá essa ansiedade ao nosso coração. Não ansiedade negativa, mas positiva para ver e realizar o que é que Ele tem em frente para nós. É no Espírito de Cristo que nós vamos agir então como igreja, como grupos ou como individuais para ir lá e fazer a obra que Ele tem para nós, seja na justiça social, seja em pregar o Evangelho, ou seja só em compartilhar do amor que nós temos e temos recebido em Jesus Cristo. Bom, assim terminamos a nossa série no livro de Filipenses. Eu vou formar um playlist com os 4 sermões em português e o enlace vai estar neste vídeo e na descrição lá embaixo. Como sempre, meus amigos, se vocês querem saber mais sobre nós, visitem o nosso sítio web ou juntem-se com nós, nosso grupo Facebook, e os enlaces vão estar na descrição embaixo. Eu vou então orar para terminar esse tempo juntos e fazer a benção. E que o Senhor os bendiga em tudo que vocês fazem. Vamos orar. Querido Pai, abre as portas então das nossas mentes, dos nossos corações, para entender que você tem boas coisas para nós. Que você não tem para nós sofrer e passar sofrimento e lamentações, mas em vez que através disto nós temos a oportunidade de olhar e aprender da benção que você tem. Então abre os nossos corações, Senhor Deus, e que nós vamos poder então ir de volta algumas vezes mais para poder abrir a sua Bíblia, entender a sua palavra, e que isso nos comunique e que nós vamos então crescer em nosso entendimento. Eu te agradeço por este momento que nós tivemos e eu pido que você continue falando com cada pessoa que está ouvindo ou olhando online. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Amém. Esperança viva.